Um homem de 28 anos enfrenta crise em seu relacionamento de 3 anos com Sophie, após ela sugerir um relacionamento aberto. Ele tenta se adaptar, mas se sente negligenciado. Quando se envolve com Emma, a melhor amiga de Sophie, a situação se complica. Após contar tudo a Sophie, ele é confrontado com sua raiva e hipocrisia. Agora, ele se vê perdido entre tentar salvar a relação ou seguir em frente. Minha namorada pediu um relacionamento aberto, então dormi com a melhor amiga dela e agora ela está furiosa. Oi a todos. Nunca imaginei que me encontraria em uma situação como essa, mas aqui estou. Para contextualizar, sou um cara de 28 anos, até recentemente, achava que meu relacionamento com minha namorada, Sophie, 27 anos, era sólido. Estávamos juntos há 3 anos e eu estava começando a pensar em pedir ela em casamento. Tudo parecia bem, até que não estava mais. Alguns meses atrás, Sophie sugeriu a ideia de um relacionamento aberto. Surgiu do nada. Estávamos jantando, uma noite normal, quando ela falou casualmente que queria explorar novas experiências. Fiquei surpreso. Ela apresentou isso como uma forma de fortalecer nosso vínculo e manter as coisas excitantes, mas não conseguia deixar de sentir que havia mais por trás disso. Perguntei diretamente se ela estava interessada em outra pessoa e ela jurou que não era sobre ninguém específico. Isso é sobre nós, não sobre mim, ela disse. Eu não acreditei completamente, mas não queria parecer inseguro ou controlador, então concordei em tentar. O que agora vejo como o meu primeiro erro. No começo, tentei abordar a situação com mente aberta. Pensei que poderíamos estabelecer alguns limites e nos acostumar com isso juntos, mas Sophie tinha outras ideias. Quase imediatamente, ela começou a sair mais, com noites tarde, roupas novas, e por aí vai. Ela voltava para casa cheia de energia, depois dos encontros, mas nunca me dava muitos detalhes. Enquanto isso, eu ficava em casa, confuso sobre como lidar com esse novo tipo de relacionamento. A ideia de sair com outras pessoas não me atraía. Eu queria me concentrar em Sophie, mas ficou claro que ela estava mais focada em si mesma. Ver ela se jogar de cabeça nesse novo estilo de vida, enquanto eu ficava à parte, me fez sentir ignorado e insignificante. E então, havia a melhor amiga dela, Emma. Emma, de 28 anos, era amiga de Sophie há anos. Sempre esteve presente em nossas vidas, participando de noites de cinema, indo em passeios em grupo e até ajudando a gente a se mudar para o apartamento. Eu sempre me dei bem com ela, mas era estritamente platônico. Ela era a melhor amiga da Sophie e eu respeitava isso. Mas isso mudou uma noite, quando Sophie saiu para mais um encontro. Eu estava em casa, me sentindo mais como um colega de quarto do que um namorado, quando Emma apareceu inesperadamente, dizendo que precisava pegar algo que tinha deixado na nossa casa. Acabamos conversando, abrimos uma garrafa de vinho, desabafamos sobre a vida e rimos um pouco. Pela primeira vez em meses, senti que alguém realmente me via e se importava com o que eu estava passando. Em algum momento, a conversa tomou um rumo inesperado. Emma admitiu que sempre teve uma quedinha por mim. Fiquei surpreso, nunca tinha pensado nela dessa forma, mas a honestidade dela me pegou de surpresa. Antes que eu percebesse, ela se aproximou e me beijou. Eu deveria ter parado ali, mas não parei. Talvez tenha sido o álcool, talvez tenha sido a solidão, ou talvez o fato de Sophie ter me deixado em segundo plano por semanas. De qualquer forma, eu correspondi ao beijo. Uma coisa levou a outra e acabamos indo para a cama juntos. Não foi planejado e não foi um ato calculado de vingança. Naquele momento, eu me senti desejado, apreciado e visto, e coisas que não sentia há muito tempo. Quando tudo acabou, Emma se desculpou, dizendo que não queria ter ultrapassado o limite, mas eu disse que não era culpa dela. Concordamos que seria melhor manter aquilo entre nós por enquanto. Na manhã seguinte, a culpa me atingiu com força. Eu sabia que não podia continuar. Isso tudo começou com Sophie, especialmente porque foi ela quem quis um relacionamento aberto em primeiro lugar. Então, sentei com ela e contei tudo. Não omiti nada. Admiti que dormi com a Emma e esperei pela reação dela. Ela explodiu. Sophie passou de calma a furiosa em questão de segundos, gritando sobre como eu a machuquei e me acusando de ter ultrapassado um limite. A raiva dela foi tão intensa que fiquei completamente surpreso. Ali estava ela, a mesma pessoa que estava saindo em encontros com sei lá quantas pessoas, agindo como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. Quando eu lembrei de que foi ela quem sugeriu o relacionamento aberto, ela me jogou a hipocrisia na cara. Não com a Emma. Ela é minha melhor amiga. Você sabia que isso ia me machucar, ela gritou. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Então, para ela tudo bem sair com outras pessoas, mas no momento em que eu fizesse o mesmo, seguindo as regras que ela mesma definiu, era um problema? A reação dela me deixou confuso, magoado e, honestamente, um pouco aliviado. Durante semanas, fiquei em casa vendo ela sair e voltar quando quisesse e perguntando onde eu me encaixava na vida dela. Coloquei meus sentimentos de lado para fazê-la feliz, mas quando finalmente fiz algo por mim, eu me tornei o vilão. Agora, estou tentando entender o que fazer daqui pra frente. Sophie tem me ignorado desde então, e eu e Emma quase não conversamos. Acho
Acho que ambas estamos tentando processar o que aconteceu e o que isso significa para nossa amizade, ou seja lá o que for que temos agora. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas, ao mesmo tempo, não consigo deixar de sentir que Sophie trouxe isso para si mesma. Se ela não conseguia lidar com a realidade de um relacionamento aberto, por que então ela insistiu nisso no começo? E o que a reação dela diz sobre o que ela realmente sente por mim? Estou perdido. Pessoal, parte de mim quer lutar pelo meu relacionamento com Sophie, mas outra parte acha que seria melhor seguir em frente. Agradeço qualquer conselho ou perspectiva que possam me oferecer. Atualização 1. Obrigado, Edit, pelos comentários e conselhos sobre o meu post original. Passei os últimos dias tentando processar tudo e decidir meus próximos passos. Depois da explosão de Sophie, a tensão na casa tem sido insuportável. Ela tem me evitado, batido portas e jogado pequenas alfinetadas sempre que tem a chance. Eu tentei me manter calmo, mas a hipocrisia da raiva dela torna difícil me controlar. Muitos de vocês apontaram os óbvios padrões duplos na situação e eu sabia que precisava confrontá-la diretamente sobre isso. Então, decidi ter uma conversa séria com Sophie sobre a reação dela. Eu precisava entender por que ela achava que era aceitável sair com outras pessoas, mas não para mim fazer o mesmo. Quando trouxe isso à tona, Sophie ficou na defensiva desde o início. Me acusou de tentar distorcer as coisas e fazer ela parecer a vilã. Eu tentei manter a calma e lembrei-a de que foi ela quem quis um relacionamento aberto. Eu disse que não estava confortável com a ideia no começo, mas aceitei porque queria fazê-la feliz. A resposta dela foi: eu não pensei que você fosse fazer isso, especialmente com a Emma. Eu fiquei chocado. Perguntei se ela esperava que eu ficasse em casa, sentado sem fazer nada enquanto ela explorava suas novas experiências. Ela não respondeu, mas o silêncio dela disse tudo. Ficou claro que a versão dela de um relacionamento aberto era completamente unilateral. Ela podia sair com outras pessoas enquanto eu deveria ficar fiel, esperando que ela voltasse para casa. Apontei como isso era injusto e desrespeitoso, e ela perdeu totalmente o controle. Me acusou de ser insensível e de estragar tudo ao dormir com a Emma. Perguntei como ela achava que eu me sentia vendo ela priorizar estranhos em vez do nosso relacionamento durante semanas. Ela saiu da sala antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, batendo a porta do quarto com força. Nesse ponto, eu sentia como se estivesse batendo a cabeça contra uma parede. Sophie claramente não estava pronta para assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou até mesmo reconhecer a hipocrisia dela. Comecei a questionar se havia algo pelo que vale a pena lutar no nosso relacionamento. Se ela não consegue nem admitir que estava errada, como poderíamos seguir em frente? Enquanto isso, as coisas com Emma ficaram complicadas. Não conversamos muito desde aquela noite, o que é compreensível dada a bagunça da situação. Acho que ambas estamos tentando entender nossa posição agora. Parte de mim se sente culpado por ter colocado Emma nessa situação, mas outra parte continua revivendo aquela noite na minha cabeça. Pela primeira vez em meses, me senti realmente visto e apreciado. Não consigo evitar de me perguntar se há algo real entre nós ou se foi apenas um momento de conexão causado pela frustração e solidão. Sophie não mencionou a Emma diretamente desde a nossa conversa, mas eu sei que ela está obcecada com isso. Já peguei ela olhando meu celular quando pensa que não estou prestando atenção, e começou a me fazer perguntas sobre onde estou indo e com quem estou saindo. É quase cômico, considerando que foi ela quem quis que nos relacionássemos com outras pessoas no início. Em um momento, vi Sophie rolando o Instagram e checando o perfil de Emma. Ela não disse nada, mas o rosto dela estava cheio de raiva e pânico. Acho que ela está tentando descobrir se Emma e eu tivemos algum contato desde aquela noite. A verdade é que eu não entrei em contato com a Emma, não porque eu não quisesse, mas porque não quero complicar mais a situação do que já está. Mesmo assim, a paranoia de Sophie é difícil de ignorar, e não posso negar que uma parte de mim acha satisfatório vê-la tão preocupada depois da nossa briga. Sophie saiu de casa por alguns dias para arejar a cabeça e ficou com uma amiga, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Aproveitei a oportunidade para refletir sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses, da insistência dela em um relacionamento aberto, a distância emocional que ela criou e a maneira como lidou com as consequências de tudo com a Emma. Quanto mais penso sobre isso, mais percebo quão tóxica essa situação se tornou. Quando Sophie finalmente voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Sugeriu que fechássemos o relacionamento e começássemos do zero, como se pudesse apertar um botão de reinício e apagar tudo o que aconteceu. Eu disse a ela que não estava interessado. O rosto dela desabou e ela imediatamente assumiu que era por causa da Emma. Não confirmei nem neguei, o que só a deixou mais suspeita. Ela ficou ainda mais desconfiada, e eu podia ver claramente a frustração no rosto dela. Eu sabia que não ia ser fácil, mas a verdade é que eu já estava cansado de tentar agradá-la enquanto ela se distanciava emocionalmente de mim. Sophie insistiu, não entendia o que estava acontecendo entre nós. Me acusou de estar sobrecarregado com as emoções e de não dar uma chance para o nosso relacionamento se recuperar. Eu não consegui evitar de pensar que, na realidade,
verdade, ela estava tentando controlar a situação mais uma vez. Ela queria que eu fizesse as coisas do jeito dela, sem se importar com o que eu realmente sentia. A conversa entre nós dois estava se tornando uma troca interminável de acusações e justificativas, e eu não estava mais certo de que valia a pena tentar restaurar o que tínhamos. Além disso, me sentia em um estado constante de desconfiança em relação a Sophie. Eu via o quanto ela estava se esforçando para esconder a verdade sobre o que realmente estava acontecendo com ela e outros homens, e eu sabia que ela estava tentando apagar o que fizera de errado, como se só eu fosse o culpado. Em alguns momentos, eu me pegava refletindo sobre o que eu realmente queria para o futuro. Será que eu queria continuar em uma relação onde as regras eram desiguais e os sentimentos eram manipulados de acordo com a conveniência de uma das partes? Eu não estava mais disposto a ser submisso a um jogo que parecia nunca ter sido justo para mim. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que não podia mais olhar para o relacionamento da mesma forma. Minha confiança em Sophie foi completamente abalada, e o que mais me incomodava era o fato de ela se colocar como a vítima, quando foi ela quem insistiu em abrir as portas para outras pessoas. Ao mesmo tempo, me fez sentir que eu tinha que manter minhas próprias emoções e necessidades em silêncio. Eu não sabia o que ela esperava de mim, mas o que eu sabia é que eu estava em um ponto de ruptura, e continuar tentando justificar os sentimentos dela à custa dos meus não era mais uma opção. Sophie me fez questionar até onde eu estava disposto a ir para que as coisas funcionassem. Ao longo do tempo, percebi que, em muitos aspectos, esse relacionamento havia se tornado uma fonte constante de dor e frustração para mim. O que parecia ser um espaço para explorarmos nossos desejos e vontades acabou se tornando uma arena de joguinhos emocionais, e eu me vi completamente perdido dentro disso. Não sabia mais quem era ou o que queria, mas uma coisa era clara: esse relacionamento, como estava, já não funcionava para mim. Eu sabia que precisava tomar uma decisão importante, mesmo que fosse difícil. A relação com Sophie estava em um ponto de não retorno, e enquanto ela tentava fingir que as coisas poderiam ser consertadas, eu já estava vendo que, no fundo, a única pessoa que parecia não enxergar a realidade de nosso relacionamento era ela mesma. E, talvez, esse fosse o maior problema. As próximas semanas, decidi me divertir um pouco com ela. Comecei a soltar algumas dicas vagas sobre a Emma, fazendo-a se perguntar se algo mais estava acontecendo entre nós. Eu não estava fazendo isso por pura vingança, ok? Talvez um pouco, mas principalmente para mostrar o quão ridículos eram os seus padrões duplos. Se ela não conseguia lidar com a ideia de eu seguir em frente, por que ela esperava que eu aceitasse que ela saísse com outras pessoas? As dicas deixaram Sophie louca. Ela começou a me fazer perguntas o tempo todo. E você falou com a Emma? Está vendo ela de novo? Tentando controlar a narrativa. Eu mantive a calma, deixando minhas respostas vagas e deixando a imaginação dela correr solta. Ver a sua paranoia aumentar foi, de certa forma, satisfatório, mas também me fez perceber o quanto a confiança e o respeito na nossa relação haviam desaparecido. Nesse ponto, não vejo como podemos voltar de onde estamos. A paranoia de Sophie está fora de controle e estou cansado de andar em ovos ao redor dela. Eu mereço mais do que esse drama constante e manipulação. Se ela não conseguiu lidar com a realidade de um relacionamento aberto, nunca deveria ter insistido nisso no começo. Não sei qual será o próximo passo, mas estou inclinado a terminar tudo com Sophie de uma vez por todas. Toda essa experiência me mostrou o quão unilateral nossa relação realmente era, e acho que não consigo perdoá-la por me colocar nessa posição. Quanto a Emma, ainda estou tentando entender o que sinto. Não quero me precipitar em nada, mas não posso negar que há uma conexão. Por enquanto, estou indo com calma, passo a passo. Agradeço novamente por todo o apoio e conselhos, Edith. Vou manter vocês atualizados conforme as coisas se desenrolam. Atualização 2. Obrigado, Edith, pelo apoio imenso e pelos insights após minha última atualização. Passei os últimos dias tentando organizar meus sentimentos e lidar com essa bagunça com a Sophie. As coisas escalonaram de uma maneira que eu não esperava. Honestamente, estou no meu limite. Após Sophie voltar do período de reflexão, ela insistiu mais ainda em tentar controlar a situação. Tentou me convencer de que fechar o relacionamento e começar do zero seria a melhor opção para nós dois. Ela apresentou isso como uma forma de reconstruir a confiança e seguir em frente, mas eu não pude deixar de sentir que era mais sobre ela tentar retomar o controle. Ela não queria que eu tivesse a mesma liberdade que ela vinha aproveitando por semanas. Agora que sabia sobre a Emma, o ciúme estava à flor da pele. A paranoia só aumentou. Sophie começou a vasculhar meu celular regularmente, checando minhas mensagens e contas nas redes sociais em busca de algum sinal de contato com a Emma. Ela até pediu para eu bloquear a Emma em todas as plataformas, o que eu recusei. Eu disse que, se fossemos reconstruir a confiança, isso não poderia ser baseado em um comportamento controlador. Ela não gostou da resposta e me acusou de ser emocional e infiel. Enquanto isso, Sophie começou a aparecer sem avisar quando eu estava com amigos, agindo como se estivesse por acaso na área. Ficou claro que ela estava me vigiando. Uma noite, ela apareceu em um bar onde eu estava tomando um drink com um colega
colega de trabalho e me puxou de lado para interrogar sobre onde eu tinha estado o dia todo. Foi embaraçoso e exaustivo, mas tentei manter a calma. Então veio o confronto com a Emma. Aparentemente, Sophie decidiu tomar as rédeas da situação e entrou em contato diretamente com a Emma. Apareceu no apartamento da Emma, sem ser convidada, e exigiu conversar sobre o que aconteceu. A Emma, para seu crédito, se manteve firme e disse para Sophie ir embora. Ela deixou claro que a amizade delas tinha terminado e que Sophie não tinha o direito de controlar ela ou a mim. Sophie saiu chorando e depois me acusou de virar a Emma contra ela. Eu soube desse confronto quando a Emma me mandou uma mensagem mais tarde naquele dia. Ela queria me contar o que aconteceu e se desculpou por ter se envolvido no drama. Acabamos conversando por um tempo e foi a primeira conversa real que tivemos desde aquela noite. Emma admitiu que estava hesitante em entrar em contato porque não queria piorar as coisas para mim, mas também confessou que tinha sentimentos por mim. Ouvir isso me pegou de surpresa, mas também trouxe uma sensação de clareza. Percebi que meus sentimentos pela Emma não eram apenas fruto da frustração com a Sophie, eram reais. Ela me fez sentir visto e valorizado de uma forma que Sophie não fazia há muito tempo. Pela primeira vez, comecei a considerar seriamente o que um futuro com a Emma poderia ser. Quando contei para Sophie que a Emma tinha me procurado, ela perdeu a paciência. Me acusou de traição novamente, de estar tentando sabotar a vida dela. Começou a gritar sobre como eu tinha arruinado tudo e como a Emma só estava me usando para machucá-la. Foi um nível de hipocrisia que eu nunca tinha visto nela e isso confirmou minha decisão de terminar tudo de vez. Eu disse para Sophie que não dava mais para continuar. Falei que o relacionamento aberto, seus padrões duplos e sua incapacidade de assumir a responsabilidade destruíram a confiança entre nós. Ela implorou para que eu reconsiderasse, dizendo que estava disposta a fazer o que fosse preciso para fazer as coisas darem certo, mas eu já tinha chegado no meu limite. Eu disse que tinha acabado e pedi para ela começar a fazer os arranjos para se mudar. Claro, Sophie não aceitou bem. Ela começou a espalhar rumores para nossos amigos em comum, dizendo que eu estava me relacionando com a Emma há meses e que o relacionamento aberto tinha sido uma desculpa para minha traição. Ela também espalhou que eu estava enganando o tempo todo e que eu tinha usado o relacionamento aberto para me envolver com a Emma, o que, para ser honesto, me deixou perplexo. Foi uma tentativa clara de tentar reverter a narrativa e fazer com que eu fosse o vilão na situação. Enquanto isso, com Emma, as coisas ficaram ainda mais complicadas. A situação com Sophie e seus ataques me deixaram em uma posição desconfortável. Embora eu tivesse sentimentos reais por Emma, eu sabia que isso não seria fácil para ela, considerando toda a bagunça que acontecerá. A verdade é que, enquanto Sophie estava ocupada tentando controlar tudo e jogando a culpa em mim, eu e Emma começamos a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Eu não queria apressar as coisas com Emma, mas ao mesmo tempo, a conexão entre nós parecia genuína, algo que eu não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, Sophie começou a ser mais agressiva com suas atitudes e tentativas de me controlar. Ela passou a tentar me isolar, fazendo acusações ridículas, como se eu estivesse tentando fazer ela parecer uma idiota para todo mundo. Eu percebi que ela não queria resolver nada de verdade. Ela só queria manter o controle, como se o relacionamento fosse uma disputa de poder. E a realidade de que as coisas tinham chegado a um ponto irreversível parecia ser algo que ela não conseguia aceitar. Por mais que eu ainda tivesse uma parte de mim que se perguntava sobre o que poderia ter sido, a verdade é que a relação com Sophie não tinha mais como voltar a ser o que era antes. A falta de confiança, os jogos mentais e o comportamento controlador dela me fizeram perceber que não havia espaço para crescimento ou para uma reconstrução saudável. Eu já estava exausto de viver em um ciclo de acusações e manipulação, e sabia que a única coisa que eu poderia fazer agora era seguir em frente e deixar para trás o que não me fazia bem. Emma e eu continuamos conversando e, embora eu não tenha certeza de onde isso nos levará, eu sei que o que aconteceu entre nós foi real. O mais importante agora é focar no meu próprio bem-estar e aprender com os erros cometidos ao longo dessa jornada. Por fim, depois de toda essa confusão, eu senti que tinha finalmente encontrado minha paz. Eu estava no controle da minha vida novamente, livre das manipulações e da hipocrisia que dominavam o relacionamento com Sophie. A lição mais importante que aprendi foi que não vale a pena sacrificar a minha felicidade em nome de algo que nunca foi saudável. A vida é curta demais para viver em constante conflito, e eu não queria mais isso. Essa situação com Sophie e Emma me fez perceber que, por mais que tentássemos fazer dar certo, às vezes, as coisas simplesmente não são o que parecem ser, e é melhor dar um passo para trás antes que seja tarde demais. Foi apenas uma desculpa para eu me comportar de maneira impulsiva. Algumas pessoas acreditaram nela, mas aquelas que realmente importavam sabiam a verdade. Eu não me dei ao trabalho de me defender para os outros. Não valia a pena. No meio de toda essa confusão, Emma e eu começamos a conversar mais. No começo, eram apenas conversas casuais, mas logo ficou claro que ambos sentíamos algo mais profundo. Decidimos ir devagar e ver onde isso nos levaria, sabendo que a situação ainda estava bagunçada e as emoções estavam à flor
flor da pele. O comportamento de Sophie, no entanto, continuou a piorar. Ela começou a deixar bilhetes passivo-agressivos pela casa, alegando ser a vítima de tudo isso e que eu havia traído a confiança dela. Ela até tentou me fazer sentir culpado, mencionando os 3 anos que passamos juntos, como se isso apagasse todo o mal que ela havia causado. Eu disse a ela que, se não conseguisse sair de forma tranquila, envolveria um mediador para lidar com o processo. Isso parece ter assustado ela, fazendo com que ela se acalmasse, pelo menos temporariamente. Uma das partes mais frustrantes dessa situação toda tem sido o jeito como Sophie se recusa a reconhecer seu papel no que aconteceu. Ela se pintou como vítima desde o início, convenientemente ignorando o fato de que foi ela quem insistiu para que começássemos um relacionamento aberto. Ela queria liberdade para si mesma, mas não conseguia aceitar a ideia de que eu também tivesse a mesma liberdade. É difícil sentir simpatia por alguém que não consegue nem admitir quando está errada. Neste ponto, estou focado em seguir em frente. Comecei a procurar um novo lugar para morar, em algum lugar que não carregue as memórias dessa parte tóxica da minha vida. Sophie ainda está no processo de se mudar. Estou contando os dias até finalmente poder fechar essa porta de vez. Quanto a Emma, estou levando as coisas um dia de cada vez. Conversamos sobre a possibilidade de começar um relacionamento, mas concordamos que precisamos garantir que estamos fazendo isso pelas razões certas. Ela tem sido incrivelmente compreensiva e paciente, o que é muito mais do que posso dizer sobre Sophie. Independentemente do que aconteça, sinto que estou fazendo a escolha certa ao priorizar minha própria felicidade e bem-estar. Atualização 3. Oi Reddit. Obrigado por estarem comigo durante toda essa montanha-russa. Muitas coisas aconteceram desde a última atualização e as coisas só pioraram. Tenho tentado ficar calmo e focado, mas o comportamento de Sophie atingiu novos níveis de mesquinharia e drama. Depois que eu disse a Sophie que o nosso relacionamento tinha acabado e pedi para ela se mudar, pensei que ela pegaria a dica e começaria a focar nos próximos passos. Em vez disso, ela fez tudo o que pôde para tornar o processo o mais difícil possível. Ela está demorando a encontrar um novo lugar e parece determinada a transformar nossa casa compartilhada em um campo de batalha. Para começar, ela tem deixado suas coisas espalhadas pela casa, como se estivesse marcando seu território. Parece intencional, como se estivesse tentando me lembrar que ela ainda está ali e não vai sair em silêncio. Tentei lidar com isso de forma calma, mas toda conversa acaba virando uma discussão. Ela continua jogando nosso relacionamento de 3 anos na minha cara, me acusando de ter desistido de nós sem lutar. Eu continuo lembrando ela de que não fui eu que introduziu esse caos em nossas vidas, mas ela se recusa a ouvir. A pior parte é que Sophie tem arrastado nossos amigos em comum para esse drama. Ela tem procurado eles, criando uma narrativa onde eu sou o vilão que a magoou. Ela convenientemente omitiu o fato de que foi ela quem pressionou para termos um relacionamento aberto. Em vez disso, tem dito às pessoas que eu a surpreendi, transando com a Emma, e que eu estive secretamente vendo a Emma por meses. Alguns de nossos amigos acreditaram nessas mentiras, o que tem sido frustrante. Eu tentei evitar entrar no jogo de ela disse, mas tive que me defender algumas vezes quando as pessoas me confrontaram diretamente. Os amigos que realmente importam sabem a verdade e têm me apoiado, mas toda a situação me deixou exausto. E aí tem a Emma. Desde que Sophie a confrontou em seu apartamento, Emma tem lidado com as consequências dessa confusão. Sophie tem mandado mensagens e ligado para ela sem parar, exigindo explicações e acusando-a de ser uma amiga terrível. Emma finalmente teve que bloquear o número de Sophie, mas Sophie não parou por aí. Ela começou a aparecer sem avisar no trabalho de Emma, tentando forçar uma conversa. Emma tem lidado com isso muito bem, mas eu posso ver que está afetando ela. Ela tem me procurado algumas vezes para desabafar, e nós tivemos algumas conversas muito honestas sobre onde estamos. Está claro que ambos temos sentimentos um pelo outro, mas também sabemos o quão bagunçada a situação está. Concordamos em ir com calma e focar em nos apoiar durante todo esse caos. Como se isso não fosse o suficiente, Sophie começou a jogar jogos mentais comigo. Ela tem sido amigável, me oferecendo jantar, perguntando como foi o meu dia. Então, de repente, se tornando fria e distante. É como se ela estivesse tentando me deixar fora de equilíbrio, esperando que eu reconsiderasse minha decisão de terminar. Não estou caindo nessa, mas é exaustivo lidar com isso todos os dias. Uma situação particularmente estranha aconteceu há alguns dias. Sophie chegou em casa tarde, claramente embriagada, e começou a chorar sobre o quanto me amava e o quanto sentia muito por tudo. Ela me implorou para dar outra chance, dizendo que faria qualquer coisa para corrigir as coisas. Eu disse a ela que não podia voltar, que o dano já estava feito. Ela não reagiu bem, suas lágrimas viraram raiva, e ela começou a gritar sobre como eu a traí, transando com a Emma. A ironia nas palavras dela não me passou despercebida. Eu a lembrei de que ela estava saindo com outras pessoas semanas antes de eu dormir com a Emma e que eu só aceitei o relacionamento aberto porque ela quis. A resposta dela foi: eu não achei que você realmente fosse fazer isso. Foi aí que caiu a ficha. Sophie nunca teve a intenção de que o relacionamento aberto fosse igual. Ela queria a liberdade
oportunidade para explorar, enquanto me mantinha de lado como uma rede de segurança. Depois dessa discussão, eu sabia que precisava tomar uma atitude mais firme. Dei a Sophie um prazo para se mudar e disse que, se ela não começasse a levar isso a sério, eu envolveria um mediador ou até tomaria medidas legais para tirá-la de casa. Ela me chamou de insensível e me acusou de tentar apagar ela da minha vida, mas eu me mantive firme. No meio de toda essa confusão, Emma e eu começamos a passar mais tempo juntos. Não era algo planejado, simplesmente aconteceu. Depois de um dia particularmente difícil lidando com as atitudes de Sophie, Emma me convidou para um jantar. Conversamos por horas, pela primeira vez em semanas. Senti uma sensação de paz. Estar com Emma é fácil, natural e genuíno. É uma diferença tão grande do problema que Sophie trouxe para a minha vida, e isso me fez perceber o quanto eu valorizo esse tipo de conexão. Não estou correndo para nada com Emma, mas não posso negar que há algo real entre nós. Ela tem sido uma fonte de apoio e estabilidade durante todo esse caos. Sou muito grato pela sua bondade e compreensão. Se há algo de positivo que tirei disso tudo, foi que ela me lembrou do que é estar com alguém que realmente se importa comigo. Neste momento, estou focando em passar pelas próximas semanas. A data para Sophie sair está se aproximando e estou contando os dias até que eu finalmente tenha o meu espaço de volta. Assim que ela se for, pretendo tirar um tempo para limpar a cabeça e descobrir o que quero para o futuro, seja com Emma ou não. Sei que estou pronto para deixar toda essa situação para trás e começar de novo. Agradeço ao Reddit pelo apoio e pelos conselhos. Essa tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas compartilhá-la com vocês tem me ajudado a manter os pés no chão. Atualização final e Reddit. Essa é a atualização final sobre a minha situação. A Sophie finalmente se mudou e agora posso começar a respirar novamente. As últimas semanas foram cheias de emoções, drama e decisões difíceis, mas agora que acabou, sinto uma paz que não sentia há meses. Vamos começar com o processo de mudança da Sophie. Como era de se esperar, ela não facilitou. Mesmo depois de eu ter dado um prazo firme para ela sair, ela demorou para agir, dizendo que precisava de mais tempo para encontrar um lugar. Eu não estava disposto a deixar ela me manipular mais, então disse que contrataria um mediador para lidar com a situação, caso ela não cumprisse o prazo. Isso pareceu motivá-la a começar a arrumar suas coisas. Finalmente ela começou a empacotar. O dia da mudança foi, sem surpresa, cheio de drama. A Sophie passou a maior parte da manhã resmungando e fazendo comentários passivo-agressivos sobre como eu estava jogando fora tudo que havíamos construído juntos. Ela ainda tentou me culpar deixando fotos nossas espalhadas pela casa. Eu não me envolvi, apenas deixei ela desabafar enquanto me concentrava na tarefa de empacotar as coisas. Quando o caminhão de mudança finalmente partiu, senti uma sensação de alívio imensa. Pela primeira vez em semanas, a casa parecia minha novamente. Estava quieta, calma e livre da tensão constante que Sophie havia trazido para a minha vida. Respirei fundo, tomei uma bebida e sentei na sala de estar, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Agora que a Sophie foi embora, tive tempo para pensar sobre o relacionamento e o que deu errado. Olhando para trás, ficou claro que nunca fomos tão compatíveis quanto eu pensava. O pedido da Sophie por um relacionamento aberto não era apenas sobre explorar novas experiências, mas era um reflexo de problemas mais profundos em nosso relacionamento. Ela queria liberdade sem responsabilidade, e quando a realidade de suas escolhas voltou para assombrá-la, ela não soube lidar com isso. A hipocrisia dela durante tudo isso ainda me surpreende. Ela esperava que eu ficasse em casa esperando por ela, enquanto ela saía com outras pessoas, mas no momento em que eu fiz o mesmo, ela me chamou de traidor. A reação dela à minha noite com a Emma revelou o quão unilateral a ideia dela de um relacionamento aberto realmente era. Não se tratava de fortalecer nosso vínculo ou tentar algo novo, mas sim de ela poder fazer o que quisesse enquanto eu ficava à parte. Falando em Emma, as coisas entre nós se desenvolveram de maneiras que eu não esperava. Depois que a Sophie se mudou, convidei a Emma para um jantar para agradecer pelo apoio durante todo esse tempo. O que começou como uma noite casual virou uma conversa sincera sobre tudo o que passamos. Conversamos abertamente sobre nossos sentimentos, nossos medos e o que queríamos para o futuro. Emma admitiu que estava hesitante em seguir algo comigo por causa de toda a bagunça com a Sophie. Ela não queria ser a causa de mais drama, mas também não podia negar que tinha sentimentos por mim. Ouvir ela dizer isso foi como tirar um peso dos ombros. Percebi que sentia o mesmo. Decidimos ir devagar, mas ficou claro que há algo real entre nós. Estar com Emma é fácil e natural de uma maneira que o meu relacionamento com a Sophie nunca foi. Ela me faz sentir valorizado, respeitado e visto. Estou empolgado para ver aonde isso vai. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto esperançoso em relação ao futuro. Claro que a Sophie não foi embora sem causar problemas. Depois que se mudou, ela começou a espalhar rumores sobre mim e a Emma, dizendo que estávamos nos encontrando às escondidas há meses. A maioria dos nossos amigos em comum viu através das mentiras dela, mas alguns ficaram do lado dela, acreditando na versão dela dos fatos. Eu decidi não gastar minha energia tentando me defender. As pessoas que realmente
realmente importam sabem a verdade e isso é o suficiente para mim. Sophie ainda tentou me contatar algumas vezes depois de se mudar, alternando entre pedir desculpas e me culpar pelo término. Ela enviou longos textos e e-mails falando sobre quanto sentia minha falta e como queria tentar de novo. Em uma ocasião, apareceu na minha porta, chorando e implorando por mais uma chance. Mantive minha firmeza, dizendo que já tinha terminado e que ela precisava seguir em frente. Eventualmente, ela entendeu e parou com as tentativas. Agora, enquanto escrevo, estou sentado na minha sala redecorada. Tirei todas as fotos antigas da Sophie e comecei a transformar a casa em um espaço que se sinta como lar, meu lar, e está sendo incrível. Para qualquer pessoa lidando com relacionamentos tóxicos ou dinâmicas unilaterais, não tenha medo de se defender. Não é fácil, e pode parecer que você está deixando algo para trás no qual investiu muito tempo, mas a sua felicidade e autoestima valem mais do que permanecer em uma situação que não serve para você. Quanto a mim e a Emma, estamos indo devagar, não temos pressa, e ambos estamos comprometidos em construir algo saudável e genuíno. Se funcionar a longo prazo ou não, estou grato pela presença dela na minha vida e pela luz que ela trouxe em um momento tão escuro.